Oi, 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 pessoal. Finalmente vou conseguir gravar o podcast para vocês. Passei mais ou menos uma semana pensando em gravar esse podcast, mas estou feliz porque não deu certo. Porque nessa semana em que as coisas não deram certo, em que eu não consegui gravar esse podcast, muita coisa aconteceu. E eu quero falar sobre tudo isso porque tem tudo a ver com o tema do podcast, né? Então, como prosperar se tudo que você planeja você não consegue cumprir? Esse foi o tema que eu escrevi, mas na verdade, gente, esse podcast é sobre muita coisa. É sobre a gente soltar o controle, é sobre a gente aceitar a vida como ela é sobre a gente deixar fluir, é sobre a gente se conectar com a prosperidade, com fazer menos, sentir mais, intuir mais. Então tem um monte de coisa envolvida nesse podcast aqui, e inicialmente ele ia ser algo relacionado ao ano 7, principalmente, que eu estou vivendo o ano pessoal 7, mas como durante essa semana eu quis gravar o podcast e não consegui, agora a gente vai trazer outros temas que tem tudo a ver com isso, da gente querer fazer uma coisa e não conseguir fazer essa coisa. O que acontece, gente? Durante esse ano, eu planejei várias coisas que eu não consegui cumprir. E que bom que eu não consegui cumprir. Vou dar uns exemplos para vocês. Ano passado, o único jeito que eu achava que eu iria conseguir alunos no meu curso de tarô era através de um mini lançamento que eu fazia durante alguns dias, em que eu reuni algumas pessoas no grupo, eu intuí mesmo, não teve ninguém do marketing me dizendo o que fazer, nada. Eu intuí um post, eu patrocinei pelo próprio Instagram, que é uma coisa totalmente contra o que o pessoal grande aí do marketing fala que tem que fazer, que tem que ser pelo Facebook e tudo mais. E eu trazia pessoas para um grupo e essas pessoas entravam na mentoria. Era mais ou menos 60 pessoas, 90 no máximo, que entravam nesse grupo. E dessas 60, 90, entravam, sei lá, umas 12, 18 pessoas. E eu achei que, bom, é assim que se faz conhecer e que as pessoas vão chegar. Só a gente que começou a me cansar num nível. Antes era tranquilo fazer isso, mas começou a me cansar no nível, porque tanto eu tinha que dar assistência ao pessoal do grupo oficial da mentoria, como eu dava assistência ao grupo que acabava ficando aberto, era eu que respondia, eu queria conhecer as pessoas e tudo mais. Então aquilo começou a ficar muito desgastante para mim. E eu sou a pessoa que vocês sabem que eu manifesto que as coisas sejam leves para mim, que eu faça as coisas de um jeito leve. E começou a pesar. Quando começou a pesar, eu disse: eita, não vai mais dar para eu sustentar isso aqui, não tenho mais a menor condição. E agora eu vou ter que dar um jeito de fazer as coisas de um jeito diferente. Foi aí que em janeiro eu não consegui abrir turma, em dezembro eu não fiz o lançamento, em janeiro eu não abri turma porque eu estava no meio do processo de me mudar do Ceará para São Paulo, então era bastante coisa para resolver. Mas de janeiro para fevereiro foi o último lançamento que eu fiz. E nesse lançamento eu vi que basicamente ninguém que eu reuni no grupo entrou e as pessoas foram entrando de outras formas. Então eu tomei uma decisão. Em fevereiro eu não iria lançar a turma de março com um mini curso ali, né, com uma semana interagindo com o pessoal. Eu patrocinei o mini curso gratuito que eu tenho já gravadinho, bem introdutório sobre tarô, para pessoas que não sabem nem a diferença entre tarô e baralho cigano, assim, é bem introdutório mesmo. Falando um pouquinho sobre o resultado dos meus alunos, sobre essa diferença de tarô e baralho cigano, sobre como diferenciar os naipes, enfim. E, gente, eu patrocinei um post que convidava as pessoas a assistirem esse mini curso, e pessoas que tinham um perfil ali de possíveis alunos, e eu também fiz um post falando sobre o resultado dos meus alunos, sobre como que eu estruturei o meu curso, os resultados no sentido de que, assim, em relação a resultado, eu tenho os alunos que têm resultados em relação ao tempo, então eles saem do zero ao profissional num tempo muito curto. Tenho muitos alunos que com 10 dias começaram a atender, com 8 dias começaram a atender, com 15 dias começaram a atender, 20 dias. Então, esse resultado é bem expressivo. E tem os alunos que, além disso, também recebem já no primeiro mês, primeiro, segundo mês ali, uma quantidade
considerável de dinheiro, que já paga ali o valor da mensalidade e ainda sobra bastante, e com pouco tempo tornou o tarô uma renda complementar ali, enfim, é bem legal mesmo essa experiência, eu fui ali compartilhar, né? E aí, gente, eu fiz esse post, trouxe bastante gente. Para vocês terem uma ideia, no máximo entravam 18 pessoas numa turma no mês. E justamente no mês em que eu disse, quer saber? Eu tô cansada, tá pesado fazer lançamento, eu vou simplesmente patrocinar aqui os posts e acabou. Eu tive 32 pessoas no mês na mentoria. E foi muito bom, porque isso foi, o pessoal foi entrando em março, e em abril já tinha muita gente que estava independente com o tarô, que já estava atendendo, que já estava ali realmente usufruindo daqueles conhecimentos, ajudando outras pessoas, se ajudando e tal. Então isso me deixou muito animada. Deixei que isso ficasse assim, né? Só que aí o que acontece? Eu comecei a fazer isso, mas assim, gerava uma ansiedade, um tanto de ansiedade assim para mim, porque eu sempre ficava me perguntando, tá, qual post que eu tenho que fazer? O que eu tenho que escrever? O que eu tenho que colocar nesse post para que eu possa chamar as pessoas, para que elas possam conhecer o meu trabalho? Porque o Instagram entregava durante um tempo esse post, mesmo patrocinado, e depois de um tempo ele não entregava mais, baixava o alcance mesmo que pagasse para isso. E a mesma coisa com outros posts, e aí o post funciona, depois deixa de funcionar. Isso começou a me gerar uma angústia, né? Que, poxa, toda vida agora eu tenho que ficar pensando, e eu entrava nessa coisa do pensar, de tentar resolver, de pensar e pensar e pensar, e eu não chegava a lugar nenhum. E isso, em março, eu resolvi que o valor da mentoria ia aumentar quando eu tivesse um site pronto. E aí, gente, eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu planejei fazer um site. E eu planejei fazer um site rápido, assim, não é uma coisa difícil. Eu ia fazer os textos e talvez uns vídeos, mas simplesmente eu não consegui fazer. Passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. A gente está em outubro e eu basicamente até hoje não tenho esse site. E eu queria dizer para vocês que eu não deixei de ter aluno porque eu não tenho site. Isso é um ponto importante aqui que eu queria dizer para vocês, porque aqui o tema, né, é como que eu vou prosperar se eu planejo coisas e não consigo executar essas coisas. Então eu planejei fazer o mini curso e eu não consegui executar. Em algum momento eu já não consegui mais executar. Eu planejei fazer um site e depois eu não consegui executar. Eu planejei essa semana fazer o podcast no começo da semana e eu não consegui executar. Enfim, o que acontece, gente? Quando a gente fica no mental, quando a gente fica tentando resolver o que fazer, como fazer, a gente gasta muita energia e desperdiça muita energia. Em relação a quando a gente deixa a intuição dizer pra gente o que fazer. Então, só para dar um exemplo para vocês, eu passei meses tentando executar esse site. Eu passei 2 semanas ali escrevendo os textos, gravando vídeos, e esses vídeos foram vários vídeos, eu perdi horas e horas e horas e horas, e nenhum desses vídeos eu utilizei, nem vou utilizar. E imagina isso, né? Você foi lá, você fez, gastou energia, e eu não aproveitei aqueles conteúdos. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu planejei e não executei, e isso não me fez parar de prosperar. Isso me gerou um aprendizado que eu estou trazendo aqui para vocês, para ajudar vocês a, de alguma forma, lembrarem desses aprendizados e entenderem que não precisa ir por essa via, porque eu também estou aprendendo, também estou no meio desses aprendizados. Eu já sei que em muito tempo que quando a gente age a partir da ação inspirada, que é algo que eu aprendi com a minha mentora, com a Gabi Esquisato, mas que eu escuto também bastante nos conteúdos que vêm dos Abraham Hicks. Quando eu aprendi sobre ação inspirada, eu entendi que quando a gente vai por essa via, as coisas fluem muito melhor e nos ajudam a prosperar de um jeito muito mais rápido e fácil. Mas, gente, aqui é Sol em Gêmeos, Lua em Gêmeos, Vênus em Gêmeos e mais alguma coisa que eu sempre esqueço, em Gêmeos também. E então, assim, é muito racional, sabe? Assim, eu preciso, eu preciso não, eu fico tendendo a tentar resolver as coisas muito pela via do racional. Então, é um exercício muito grande para mim me permitir deixar a vida fluir através da intuição, deixar a vida fluir através da inspiração.
E já que eu estou conseguindo, já que eu sei, eu tenho plena consciência de que eu consigo de uma forma muito mais simples, muito mais fácil do que muita gente que eu conheço, eu estou aqui para contar minha experiência para vocês e dizer que é possível, né? E que realmente toda vez que eu tento resolver através de ações e isso e aquilo, eu gasto muito tempo, eu fracasso muito antes de dar certo, sabe? E não precisa a gente gastar tanta energia fracassando, 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 até a gente conseguir fazer a coisa dar certo. Isso só acontece porque a gente fica tentando fazer as coisas a partir do racional e não pela inspiração. A gente aprendeu na nossa sociedade, na nossa criação, que esse é o certo, que é assim que é. Simplesmente você só aprende coisas se você ficar fracassando, fracassando, cometendo o mesmo erro várias vezes, várias vezes, várias vezes, até a coisa funcionar, até dar certo. Você tem que insistir, você tem que cair muito até dar certo. E não precisa ser assim. Eu digo para vocês que não precisa ser assim, gente, porque eu conheço, eu interajo com muita gente, eu converso com muita gente. Lembrem aí da Vênus em Gêmeos. Eu converso com muita gente, eu sei muitas histórias. E eu vejo pessoas que vão por essa linha do esforço, eu tenho que fazer, eu tenho que me dedicar, eu tenho que isso. E essas pessoas passam anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos fracassando e tentando, para chegar em pontos que eu percebo que eu cheguei muito mais rápido, entende? Muito mais rápido. Quando eu realmente decidi me dedicar às terapias, de fato, de ser, não, eu vou fazer disso aqui um trabalho e tudo mais, foi em maio, não, foi em abril de 2020. Então, abril de 2021, abril de 2022, tem mais ou menos uns 2 anos e meio aí. Para chegar num nível em que, às vezes, eu escuto histórias de pessoas que, poxa, Débora, estou me dedicando há anos, há, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9 anos, e a coisa eu não sinto que sai do lugar, entende? Como não é sobre o esforço, é sobre essa seguir com a inspiração. Então, por que tem pessoas que parece que fazem muito menos e geram muito mais resultado do que outras pessoas que fazem. E aí, mesmo assim, o resultado não vem. E depois elas enchem a boca de orgulho para dizer: eu sofri muito para chegar até aqui. Foi muito difícil, não foi fácil, não. Eu não tenho sorte, não, hein? Como ter uma vida fácil, uma vida fluida, uma vida, sabe, tranquila, fosse menos digno. Só é digno se você pinar mesmo, se você sofrer mesmo, se você passar pelas superações. E, gente, não precisa ser assim. Não é que a gente vai viver uma vida sem desafios. Isso não existe, né? Isso é uma ilusão. A gente tem que sempre ter alguma coisa que a gente vai querer solucionar e resolver e evoluir na nossa vida. A gente está em constante evolução e expansão. E nesse processo de evolução e expansão, pode ser muitas vezes que a gente se sinta insatisfeito, que a gente se sinta sem clareza sobre como conduzir as coisas. Isso tudo vai nos ajudando a cada vez mais criar uma habilidade em resolver as coisas, em sair das situações difíceis, né, digamos assim, desafiadoras de um jeito mais fácil. Porque é possível. Gente, antes, sei lá, há alguns anos, era muito difícil para mim sair da sensação de tristeza e ficar bem. Mas é assim, muito difícil. Eu já tive depressão. Então era muito, muito, muito difícil. Então eu fui evoluindo. Hoje é muito, 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 muito mais fácil. Então, isso acontece, por quê? Porque eu fui desenvolvendo habilidades, eu fui evoluindo. Então, isso foi ficando mais fácil para mim. Usar mais a intuição do que a razão, tentando solucionar coisas e fazer e realizar e tal, é algo que eu estou desenvolvendo agora, principalmente agora que eu estou no meu ano 7, que é o meu ano pessoal 7, que eu vou falar sobre isso já já também. Então, eu estou literalmente aprendendo na prática, no meu dia a dia, a agir mais com a ação inspirada do que essa ação do esforço, né? Que vem da ideia de que eu tenho que me esforçar para as coisas darem certo. E isso, entender essa fluidez da vida e agir de acordo com essa inspiração, com essa intuição e não com essa pressão por fazer, por realizar, por se esforçar, é um aprendizado grande. Mas eu sinto que se eu conseguir desenvolver isso e ficar cada vez melhor nisso, a minha vida vai ser cada vez mais
tranquila. E por mais que apareçam desafios, eu vou conseguir sair desses desafios de um jeito mais rápido. Eu lembro que quando eu estava assim, descobrindo o Theta Healing, né, eu fiquei fascinada, eu fiquei meses, assim, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que eu ficava, gente, como que alguém pode não estar bem desse jeito, né? Eu quero contar isso para todo mundo, eu quero que todo mundo descubra a possibilidade de você ser feliz. E aí teve um dia que eu fiquei triste, um dia, depois de uma fase da minha vida em que passei 5 anos quase não conseguindo ficar bem, eu tive um dia que eu fiquei triste após meses. E aí eu cheguei na minha professora de Theta Healing, que eu fiz todos os meus cursos de Theta que eu fiz foi com a Gabi. E aí eu cheguei, Gabi, no direct dela, Gabi, eu tô triste, o que eu faço? Eu não sabia que eu ia ficar triste, né? E ela ficou, meu amor, não é assim, né? Você vai ficar triste, é normal ficar triste. O que vai acontecer é que você consegue sair dessa energia de tristeza muito mais rápido, você consegue descobrir o que te levou até aí, você consegue resolver isso, olhar para isso com carinho e sair dessa energia, mudar a sua energia, resolver de forma profunda, né? Porque o Theta Healing, ele vai nas profundezas do seu ser buscar as respostas do porquê que você entrou naquela energia, né? Então você vai conseguir sair de um jeito muito mais fácil. Cara, de ter feito. Nunca mais eu passei por uma situação daquela de passar tanto tempo mal, né? E quando eu passei, tive uma fase aí que não foi legal, de meses e tal, foi o Theta Healing que me ajudou, que me tirou daquilo. E aí, gente, que eu falo isso sobre um vídeo que eu tenho aqui na playlist de prosperidade, que eu falo no vídeo sobre julgamento. Mas, enfim, voltando. Então, é um processo, você vai descobrindo como fazer isso. E dentro desse processo, você vai soltando esse controle. Ah, eu me planejei e não deu certo. E agora? Se disseram que eu só vou ganhar dinheiro se eu fizer um lançamento, eu quis fazer um lançamento e não fiz. E agora? E agora que isso é mentira, que você só vai ganhar dinheiro se você fizer um lançamento. Isso é mentira, isso é mentira. Tanto que eu fiz lançamentos sozinha, de um jeito que o pessoal, só funciona pelo Facebook. É mentira, eu patrocinava pelo Instagram e eu tive alunos aí, a partir disso. Só funciona de tal jeito. É mentira que só existe um jeito para as coisas, é mentira que existe um jeito melhor para as coisas, é mentira, porque o jeito mais fácil para uma pessoa não é o meu jeito mais fácil. O jeito mais fácil para uma pessoa que liga uma câmera e faz uma live no Instagram com a maior facilidade do mundo, não é o jeito mais fácil para outra pessoa. E tá tudo certo. O jeito mais fácil para uma pessoa não é o jeito mais fácil para outra. Então, assim, não existe só um jeito de fazer as coisas e não existe só um jeito fácil de fazer as coisas. O fácil para você não é o fácil para outras pessoas. Então, você tem que descobrir aí qual é o que é o fácil para você, né? Qual que é o leve para você. Então, é mentira que precisa fazer lançamento, é mentira que precisa fazer live, é mentira que precisa fazer posts com a sua foto, é mentira que precisa... É mentira. Débora, então por que tem posts com a sua foto? Porque hoje eu me sinto mais à vontade de colocar minhas fotos, mas se você vai ver os meus posts mais antigos, eu tive um grande período aí que eu tinha pouquíssimas fotos e algumas eram antigas, e entende? Assim, não tem uma regra só vai funcionar se eu for assim. Não, é muito mais sobre como você se sente, sobre a sua ação inspirada, do que o que te dizem para fazer. Então você planeja fazer uma coisa porque te disseram que tem que fazer daquele jeito, desconfie. É o que você quer fazer, é o que você sente de fazer, é o que você se empolga quando você pensa em fazer, beleza. Mas se não é, desconfie. Eu tenho que fazer stories para vender. Cara, sério, vou te dizer para vocês o que aconteceu essa semana. Eu ia gravar o podcast e não consegui. O podcast ia ser basicamente falando sobre o meu ano 7. Esse bendito desse ano 7. Eu não consegui. E por que eu não consegui? Porque eu simplesmente tenho uma amiga que passou quase uma semana aqui em casa porque ela ia viajar para outro país e não conseguiu fazer essa viagem. E aí ela ficou aqui em casa. Por ela ter ficado aqui em casa, eu me dediquei mais a dar atenção a ela, estar aqui com ela. Então eu não me sentia tranquila para fazer outras coisas. Então, nessa semana, eu quase não fiz post. Nessa semana, nos stories, nem nada. Nessa semana, eu não fiz nenhum post no feed. Nessa semana, eu basicamente fiz em relação ao meu trabalho o que é mais primordial para mim, que é o quê? Responder as pessoas que estão interessadas no meu curso de tarô e
responder aos meus alunos. Pronto, isso aí eu não deixo acumular, porque é a minha prioridade. A parte financeira não sou eu que faço, mas porque é empresa e, enfim, né, eu tenho uma equipe que me ajuda com isso, mas em relação às minhas funções, esse é o básico, então esse eu fui fazer. Eu queria ter feito site, eu queria ter feito o site, né, que eu tô há meses me planejando para fazer e não consigo fazer até agora. Mas eu queria ter feito o site, eu não fiz. Que bom, que de repente era mais uma versão desse site que não ia ter funcionado, que eu não ia usar no final das contas. Queria ter feito o site, não fiz. Eu queria ter. Que mais que eu queria ter feito? Gravado podcast, não gravei. Queria ter feito stories, não fiz. Mas era um queria muito mais a nível de eu tenho que fazer, porque dizem que é necessário, porque eu acho que é importante que eu faça isso para ter dinheiro e clientes e etc, para eu dar conta das minhas contas e dos meus sonhos, e enfim. E a verdade é que não, a vida me mostrou que não. As pouquíssimas coisas que eu consegui fazer foram suficientes. Então, durante essa semana que eu mal fiz post nos stories, durante essa semana que eu mal fiz um monte de coisa, que eu não fiz praticamente nada do que eu queria ter feito, eu tive aluno entrando na mentoria, eu tive pessoas pedindo sessões de R$ 50, de R$ 300, enfim, eu tive pessoas interessadas no meu trabalho, eu fazendo o mínimo, fazendo só o que dava para fazer. Foi uma semana super próspera, porque eu fiz o que dava para fazer, eu fiz o meu melhor que dava para fazer. Comparado ao que eu consigo fazer no meu estado normal, é muito pouco, mas assim, foi um pouco que me rendeu tanto quanto eu tô, tanto quanto quando eu estou extremamente dedicada a fazer um monte de coisa. E aí é o que eu chego finalmente na história do tal do ano 7, que ia ser o tema inicial desse podcast. Vamos lá, gente. Eu entrei no meu ano pessoal 7 e para algumas vertentes da numerologia, o ano pessoal é o ano de janeiro a dezembro. Então, você soma o dia do seu aniversário, mais o mês, mais os algarismos do ano, e aí isso dá um valor final, que se for de até 9, deixa eu lembrar, 6 meses, até 9 tem um significado para cada número, mas se for, sei lá, como deu o meu aqui, 16, eu somo 1 mais 6 dá 7. E eu fui lá, né? Tem algumas vertentes da numerologia que é de janeiro a dezembro, pelo que eu conversei com as minhas alunas que gostam de numerologia ou que são numerólogas, mas tem outras vertentes que dizem que a partir do seu aniversário é que você começa, você vê o ano corrente, você faz esse cálculo, e aí ele vai contar até o ano seguinte. E, gente, foi impressionante como esse ano eu percebi que em junho a coisa ficou mais pesada. Desde o começo do ano eu percebo que eu estou numa linha assim de diminuir muito o ritmo, tanto que eu falei para vocês que ano passado eu fazia lançamentos e tudo mais, e esse ano eu não consegui mais fazer. Então, sim, desde janeiro eu percebo que eu diminui muito o meu ritmo, fazendo coisas mesmo só que eu quero fazer, como eu quero fazer em relação ao meu trabalho, como eu me sinto à vontade, feliz de fazer, mas assim, gente, em junho a coisa ficou além, ficou assim, num jeito, no nível que eu fiquei, meu Deus do céu, gente, como é que é isso, né? Tanto que eu já tinha feito um mapa numerológico pitagórico e um cabalístico, nesses dois mapas falavam que, olha, o ano 7 é mais parada, de introspecção, de muito estudo, conexão com a espiritualidade, e isso me deixava surtada, porque eu dizia assim, como que eu vou parar? Como? E como é que eu vou trabalhar? E como é que eu vou ganhar dinheiro? E como é que eu vou pagar minhas contas? E como é que eu vou realizar meus sonhos? E nessa ansiedade, né, chegou o tal do ano 7 e realmente, gente, é impressionante como mudou a minha energia. Mudou desde o começo do ano. Então, para essa vertente aí que diz que é de janeiro a dezembro, eu percebo que desde o começo do ano, sim, mudou. Mas, tanto que eu tinha planejado várias coisas para esse ano que eu não executei. Mas de junho para cá, a gente está em outubro, gente, é surreal. É surreal. A vida me coloca em situações todos os dias
em que eu simplesmente não consigo executar as coisas que eu queria executar. Eu queria fazer um site, eu não faço, eu demoro muito tempo para fazer, eu gasto muita energia tentando fazer, porque eu acho que eu tenho que fazer, no final das contas eu não uso aqueles conteúdos para nada. Se eu me esforço muito para fazer coisas, eu me esforço, eu faço e não serve para nada. No final das contas, eu não uso aquilo para nada. É um desperdício de energia quando eu me forço a fazer uma coisa que eu não quero, que é impressionante. Agora, se eu vou pela minha intuição, e o ano 7 fala muito sobre essa conexão espiritual, sobre usar a intuição e tudo mais, cara, flui, o dinheiro vem. Por mais que eu passe uma semana sem pisar no Instagram, por mais que faça qualquer coisa, simplesmente dá tudo certo. Eu não sei te explicar como é que isso acontece, mas dá tudo certo. E isso é muito maluco, gente. Eu lembro que eu passei ali julho e agosto, e foram meses que eu não estava legal. Eu lembro que quando eu fui conferir minhas finanças, eu dei conta de tudo. Eu juro por Deus, eu não sei como foi que aquilo aconteceu. Foi um milagre, uma magia. Não sei o que aconteceu. Porque eu não estava bem, eu não estava com energia para fazer muitos atendimentos, eu não estava com energia para uma série de coisas. Mas eu dei conta de tudo que é minha responsabilidade. É impressionante. E assim, eu tô seguindo, a vida tá me forçando a fazer isso. É muito legal poder fazer isso com consciência. Confesso a vocês que eu tava bem estressada com esse ano 7, bem irritada com esse ano 7, porque eu sou acostumada a fazer, né? Mas eu tô me dando essa chance de curtir o ano 7. Ah, é? Ah, é um ano mais parado? Ah, é um ano em que eu tô mais introspectiva? Ah, é um ano em que eu tenho que estudar mais e me conectar mais com a espiritualidade? Ah, é um ano que eu fico mais sozinha e parece que não tem mais ninguém no mundo, muitas vezes que eu estou sozinha no mundo? Pois então, beleza. Pois então eu vou aproveitar essa energia. Então eu vou fazer o melhor que eu puder com ela. E apesar de passar por uns momentos ansiosa, né, de dizer, poxa, caramba, como que eu vou lidar com isso? Eu tive uma ajuda esses dias que foi da Andréa. Andréa tem lá na mentoria, gente, a Andréa é numeróloga. A, deixa eu ver quem mais. Eu não lembro se a Selma também é numeróloga, a Devania é numeróloga. Tem várias numerólogas lá na mentoria. A Larissa é numeróloga. E é muito legal, assim, a Bia também estudou numerologia, se eu não me engano. Sim, tem várias alunas que entendem de numerologia. E a Andrea, quando eu fui conversar com ela, ela me mandou um trechinho de um texto que ela tem sobre o ano 7. E ela, ó, vou te mandar esse parágrafo, pode ser que ajude, né? Gente, ela me deu esse trechinho aí e eu disse, meu Deus, é isso. Porque no meio desse texto ela fala sobre a lei do menor esforço. E aí aqui no livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, tem aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, tem, acho que é no capítulo 4, tem a lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. Ele diz, a quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. Esta lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade e sem nenhuma ansiedade. Este é o princípio da minimação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendemos esta lição da natureza, conseguimos realizar facilmente nossos desejos. Quando ela falou da lei do menor esforço, do mínimo esforço, eu fiquei, gente, é isso. É isso que esse ano 7 está querendo me ensinar. Que eu posso, olha, quando eu menos fiz esforço lá em março, que eu não fiz lançamento, que eu joguei, larguei de mão, disse, seja o que Deus quiser. Vieram 32 pessoas na mentoria em um mês, foi o mês que mais veio gente na mentoria, né? Então, isso é muito interessante de perceber, porque é um aprendizado enorme, que normalmente a gente tem dificuldade de absorver. E com isso também, esses dias aqui, né? Não, como eu falei para vocês, eu tô tentando gravar esse podcast tem dias, eu só consegui hoje. E que bom que eu só consegui hoje, porque uma das coisas que aconteceu nesse meio tempo foi uma coisa que me lembrou muito a carta do 7 de ouros no tarô, inclusive 7, né? Tô no ano 7, 7 de ouros.
O Sete de Ouros, no tarô de Waite, mostra um homem que ele colheu uma moedinha, mas ele está olhando para outras moedinhas. Ele está olhando para as moedinhas que ele não colheu. E essa carta, ela fala, ela mostra ali que a pessoa precisa esperar, ela precisa esperar, porque ela já plantou, vai ter um momento da colheita, dessa abundância, mas ela precisa ir colhendo aquilo que está disponível para ela naquele momento. E no sábado, eu desci para mostrar o condomínio para minha amiga, e esse condomínio é simplesmente maravilhoso. Eu preciso um dia falar para vocês sobre ele, porque ele é maravilhoso. Foi totalmente manifestado em detalhes. E eu tava ali mostrando para ela e tal, eu fui mostrar o pé de amora para ela. Quando eu cheguei lá, tinha um adolescente, coisa mais fofa, assim, caladinho, mas prestando atenção. Eu não sei quantos anos ele tinha, não sei se ele tinha uns 13, 14, ele era grande, assim, talvez tivesse já uns 14. E a gente estava conversando, eu disse, olha, tem esse pé de amora e tal, até hoje só consigo pegar as do chão, porque quando elas são madurinhas, estão no chão, eu consigo pegar, que aí eu vejo que já está no chão, eu já pego e tudo. E nesse meio tempo eu falando com ela, ele foi lá, catou uma amorinha bem madurinha do pé, lá em si, alta, assim, sabe? Eu jamais ia conseguir alcançar. E ele me deu a amora. E eu fiquei, ai meu Deus, ele me deu uma amorinha. E aí ele foi lá, voltou, pegou uma outra amorinha e deu para minha amiga. E, cara, isso é muito sete de ouros. Eu não fiz nenhum esforço. Eu tava ali quietinha de frente pro pé da amora, muita amora que não tava madura, e eu simplesmente ganhei de presente, do nada, do absoluto nada, uma amorinha que aquele menino teve vontade de ir lá e entregar pra gente. E, sabe, foi muito simbólico, foi muito bonito. A Hari, que é da mentoria, ela sempre fala também, né? Que ela fala assim, para quem está conectado, tudo é oráculo. E é bem isso, assim, você vê essa, essa, essa cena, essa situação que aconteceu, é um oráculo, é uma carta do tarô. E eu fiquei, nossa, fiquei toda emocionada e tudo mais, não é porque, poxa, é bem isso que está acontecendo, as coisas acontecem de um jeito muito fácil, muito leve, sem você ficar ali se matando para fazer um esforço disso, daquilo. Gente, de verdade, toda vez que eu gasto energia tentando descobrir o que escrever, o que postar, como eu vou organizar um texto, um post, não sei o quê, toda vez que eu me obrigo a fazer isso, porque eu tenho que fazer isso, simplesmente não rende nada. E quando eu tô aqui do nada e tenho uma inspiração, quer saber, eu vou fazer um post assim, 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 assim. Simplesmente teve um deles aí que me trouxe 600 pessoas seguindo o meu Instagram por conta dele. Então, entende como é interessante isso? Você vai aprendendo a usar essa lei do menor esforço. Mas é um exercício. E eu percebo que esse ano 7 está me fazendo entender como que isso acontece, exercitar isso diariamente. Então, eu tô vendo o que é prioridade para mim. O que é prioridade para mim? O que é prioridade no meu trabalho? Então, prioridade no meu trabalho, gente, não é ter um site, não é fazer post no Instagram, não é. Prioridade no meu trabalho é receber as pessoas que estão interessadas, e tem pessoas que vêm por indicação, e tem pessoas que vêm porque sim, porque tem meu Instagram lá e tem já um monte de depoimentos, tem pessoas que vêm por uma série de formas. A Polly veio porque ela viu que o meu curso de tarô é um dos mais bem classificados da Hotmart. Tem, sabe, tem várias formas de uma pessoa chegar e a minha atenção vai para essas pessoas que estão interessadas e para os meus alunos que querem tirar dúvida, que precisam de alguma coisa ali que eu possa oferecer, que dizem, Débora, nunca tirei uma dúvida contigo, mas só de ter a sensação de que você está lá se a gente precisar, é importante para mim e tal. Isso é muito legal. A maneira como o meu curso é organizado, eu tenho que priorizar algumas coisas, gente, senão eu não daria conta. Então, hoje, o valor da mentoria pode ser parcelado em 12 de 200. Eu não sei se você, no momento em que você está ouvindo isso, aumentou ou como está, né? Mas hoje, em outubro de 2022, a minha mentoria, que é o curso mais o acesso ao meu contato ou à comunidade, pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 200. E para eu poder dar acesso ao meu número, para eu ter energia suficiente para viver a minha vida bem,
porque eu preciso estar bem, eu gosto de estar bem. É isso que eu ensino para as pessoas e é isso que eu vou praticar. E ainda assim dar conta de fazer o meu trabalho, que é aquilo que eu priorizo, que é receber as pessoas e, e responder as pessoas que me procuram, os meus alunos, eu, eu tenho que. Nossa, eu comecei a falar aqui e me perdi. Enfim, para que isso tudo dê certo, né, eu tenho que elencar algumas prioridades. Então, essas são as prioridades. É para isso que eu vou demandar energia. E não para fazer um site. Claro que eu queria já ter um site. Eu queria facilitar para a pessoa que de repente está procurando curso de tarô por preço. Então, tem gente que, eu estou procurando por preço, eu quero só ver o preço aqui. E tá lá já. Eu sempre coloco uns stories, eu coloco ali nos destaques e tudo mais. Mas mesmo assim, tem pessoas que chegam e quando eu vou tentar conversar com a pessoa, vamos conversar, saber quais são as tuas expectativas e tudo mais. Olha, eu trabalho assim, assim, assim. A pessoa, não, eu só quero saber o preço. E quando a pessoa vem assim, né? Não, eu só quero saber o preço. Primeiro que dificilmente essa pessoa vai ser minha aluna. Nunca aconteceu da pessoa chegar, eu só quero saber o preço e essa pessoa ser minha aluna. Porque, em geral, é isso mesmo que ela está procurando, só um curso por preço. Então, eu já poupo a energia dessa pessoa e da minha, sabe? Então, ter um site pode ser favorável em relação a isso, né? Mas também tá tudo certo, porque é a minoria da minoria da minoria que faz isso, então tá tudo bem também não ter sido feito até agora, sabe? Tá tudo do jeito certo, no tempo certo, eu não preciso me estressar com isso. No tempo certo, na hora certa, eu vou conseguir ter a inspiração de como fazer esse site, porque é assim, precisa ter paciência, vai ter momentos. E eu tô cansadíssima de ficar gastando energia com ações que depois eu não aproveito o resultado dessas ações. Porque eu olho e digo, nossa, passei 2 semanas escrevendo texto de site e gravando vídeo para no final das contas não usar. Então, já chega de ir por essa via, né? Eu tô aprendendo já que não é por aí. Então, eu espero que esse meu ano 7 ele me sirva para aprender pro resto da minha vida a seguir cada vez mais, ser cada vez melhor, cada vez mais afiada em seguir a minha intuição e dedicar meu tempo àquilo que vem através da intuição e não aquilo que vem porque eu acho que tem que fazer tal coisa, porque eu me cobro fazer tal coisa, porque disseram que tem que fazer tal coisa. Não. Eu já tenho esse conhecimento e já pratico isso há muitos anos, mas eu sinto que esse ano 7 ele veio num aprendizado assim, real oficial sobre isso, sabe? E então esse ano 7 estava super me incomodando, porque as coisas estão meio paradas, as pessoas estão mais caladas. E para quem tem um Vênus em Gêmeos e uma, uma lua em Gêmeos e a Geminiana, as pessoas caladas me dão nos nervos. mas, mas é isso, eu vou aproveitar isso. Então é isso. Então, esse ano é o ano de eu estar mais introspectiva, das pessoas estarem mais caladas mesmo. Então, tá bom, então eu vou usar o meu tempo do meu jeito aqui. E, poxa, só até agora eu acho que eu já ouvi, sei lá, uns 15 livros e estou assistindo uma série de podcasts quando estou lavando a louça ali. Estou ouvindo podcasts, já estou em, sei lá, já ouvi uns 148 podcasts de uma playlist da Tânia, que é psiquiatra, que ela traduz os workshops, alguns pedaços de workshops que ela encontra dos Abraham Hicks. Então, assim, eu tô já no. Já ouvi uns 149. Eu acho que é a Academia do Desenvolvimento Pessoal, no canal dela. Não lembro agora. Mas é algo nesse sentido. Então, ela faz essas traduções, né? Poxa, eu tô ali ouvindo direto tudo que tem a ver com espiritualidade. E quando eu terminar esse conjunto de podcasts, inclusive vários eu ouvi já várias vezes, eu vou ouvir mais um livro que é dessa mesma linha. E é impressionante como não só eu estou ouvindo todos esses livros, como todos esses livros estão em sintonia com aquilo que eu acredito, que dá para viver uma vida mais leve, mais tranquila. Não precisa ser difícil, penoso viver. Então, se você planejou coisas que você não conseguiu cumprir, tá tudo bem. Desfaz a crença de que você só vai prosperar se você cumprir com essas coisas, porque existem muitas formas de prosperar. E quando você está conectado com a fonte, você consegue ter inspiração do que fazer ali no seu dia, naquela semana, naquele mês.
e você usufrui disso. E você prospera ainda assim, ainda que não esteja fazendo o que disseram que você tem que fazer. Então, eu passo por isso, assim, a minha experiência é muito essa. Enquanto eu vejo pessoas que, poxa, passaram aí muito tempo, muito tempo, fazendo, se dedicando a uma série de coisas, às vezes 5, 6, 7, 8, 9 anos, e não conseguiram ter a sensação de que vivem daquilo ali, como terapia holística, por exemplo, eu vejo que quando eu decidi, do momento em que eu decidi para cá, foram 2 anos e meio, mais ou menos, e eu consigo viver disso. E isso é uma vitória muito grande, gente, de verdade, assim, para mim, né? Eu sei que eu não tô nem 1% do que eu quero conseguir conquistar na minha vida, mas caramba, eu já tenho coisas assim que a Débora de um ano atrás fica, eita, rapaz, que bom que você está conseguindo viver isso tudo, que bom que você está se sentindo realizada, plena e feliz com as coisas que está conquistando. Que bom que você consegue usufruir de uma vida tranquila. Que bom que você consegue dar conta de todos os seus compromissos no final do mês. Que bom que você está conseguindo ajudar sua mãe em alguns aspectos, sei lá, coisas assim, sabe? Eu fico tão feliz e eu quero muito mais, porque eu quero, sei lá, gente, eu quero tanta coisa. Eu ainda quero viajar com a minha mãe e a gente, sei lá, por lugares diferentes, para ela conhecer várias coisas também. Então, tem tantas coisas que eu ainda quero realizar, mas é um processo, e a gente vai com paciência, e agora, nesse ano 7, tem que ter muita paciência mesmo, a gente vai exercitando, mas não carrega consigo essa crença de que você só vai prosperar quando você fizer tal coisa, quando você cumprir com todo o seu planejado. Aprende a aproveitar a vida, mesmo que não saia de acordo com o seu planejado. Durante essa semana inteira, eu queria ter feito uma série de coisas que talvez se eu tivesse feito todas elas, eu teria tido uma energia e dedicada a coisas que no final das contas eu não ia usar. Pelo contrário, eu não fiz nenhuma das coisas que eu queria ter feito e eu curti a presença da minha amiga na minha casa. Eu pude me dedicar a ela, a gente fez coisas super divertidas. Eu, sabe, assim, pude viver coisas que eu não teria vivido se eu tivesse, quer saber, eu vou viver para trabalhar e mesmo que ela esteja aqui, eu não vou dar essa atenção, sei lá, sabe? Então eu aproveita a vida, o que ela está te oferecendo nesse momento. Fica feliz com o que a vida está te oferecendo nesse momento. E quanto melhor você ficar, quanto mais feliz você ficar com o que a vida te oferece no momento, mais coisas boas vão aparecer para você se sentir bem e feliz. Hoje, especificamente hoje, foi um dia que eu acordei e eu pensei, cara, será que hoje eu vou dar conta de todos os compromissos que eu preciso para hoje e amanhã? Porque do jeito que eu tô aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Mas não deu meio-dia, eu já estava com tudo resolvido. Então, gente, deixa as coisas fluírem, tem mais flexibilidade em relação à vida, entende que muitas vezes as coisas não estão dando certo, porque se dessem certo, você iria gastar uma energia de uma forma que não ia ser legal, no final das contas você não ia te render a prosperidade que você tanto espera. Mas quando você faz as coisas de uma forma prazerosa, quando você busca prazer nas coisas que você faz, você vai se conectando com essa energia boa e você vai conseguindo coisas boas para sua vida também, inclusive prosperidade. Esse áudio ficou enorme, mas eu espero que ele ajude vocês de alguma forma. Comenta aqui comigo se você gostou, se tem te ajudado esses podcasts. E é isso. Depois eu volto para a gente conversar mais. Eu quero gravar um podcast sobre as pequenas coisas que a gente pode observar no nosso dia, que são bênçãos e que fazem da nossa vida uma vida divertida, mesmo com pequenos acontecimentos. Beijo para vocês e até o próximo.